Minha gente, sejam bem-vindos. Essa é a nossa edição de número 153 do Bom Dia TI. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Maurício Barros, que já está conosco há muitos anos no Trinopolo, representando a Uniftec Centro Universitário, mas que está agora em carreira solo e está conosco hoje para falar sobre indicadores de gestão. E o tema da palestra dele é da estratégia à ação, como os indicadores de gestão potencializam resultados e oportunidades. Então é importante a gente falar sobre esse assunto, porque a máxima que vocês já conhecem, a gente vê em tantas vezes: o que a gente não mede, a gente não gerencia. Então, nós precisamos, em nossas instituições, em nossas empresas, ter indicadores, e certamente o Maurício vai contribuir bastante, trazendo assim temas sobre esse assunto. Eu convido o nosso presidente Fernando Hansen para dar seu bom dia, a sua. Sextou? E para a gente começar essa sexta-feira tem que ser um bom dia forte, pode ser? Aí a gente passa uma energia boa para o Maurício. Bom dia! Bom dia! Aí sim. Esse Bom Dia TI, ele é tão especial que até o inverno voltou a visitar a gente hoje, né? Aqui na Serra. E a gente tem um tema hoje muito importante, que é indicadores, né? E está muito propício com a época, a gente estava falando aqui no final, aqui perto lá do café, com a época do ano que a gente está, né? Que a gente perde até alguns cabelos a mais, no meu caso. Orçamento, quadro de lotação, pensar em indicadores, objetivos, resultados para o ano que vem. Então, nós estamos exatamente nesse momento, então o tema casa perfeitamente. Porque é um desafio nosso, né, de gestão, de pensar quais serão os melhores objetivos, resultados, de que forma a gente vai medir o ano que está chegando. E a gente fugir dos indicadores de vaidade e pensar realmente avaliar o que importa. Avalie o que importa, até o nome de um livro. E ontem, sem querer, encontrei uma frase que está nesse livro, Avalie o que importa, que tem tudo a ver com tecnologia, que eu não lembro exatamente o nome, que é bem complexo o nome da pessoa, mas eu li o último sobrenome, que é Deming. Ele fala que em Deus todos nós confiamos, os outros baseado em dados. Então tem tudo a ver com a nossa tecnologia, a contribuição que a gente tem para o mundo dos negócios e de que forma a gente pode preparar a massa de dados para impulsionar as nossas organizações. O Maurício, nós estávamos falando aqui que há 10 anos atrás, né, Maurício, ele me contou, ele também esteve aqui palestrando, e isso mostra a grandeza e a força que a comunidade de TI da Serra Gaúcha tem. Quem é a primeira vez que está no Bom Dia TI? Isso é muito bom, porque tem sido uma frequência nos nossos cafés, rostos novos. Sejam todos bem-vindos à comunidade de TI e um ótimo café da manhã para a gente. Obrigado. A gente passa depois. Muito bem, obrigado a todos. A gente também agradece demais aos nossos patrocinadores. Nós temos a Sirium, a Keyworks, Mercanet, a MSC Vox, a WebD, Soluzione e Xplay como patrocinadores do Bom Dia TI. Também nos apoiam a SIC, a Vitivinícola Jolimon e o Sebrae. E nós também temos o patrocínio de gestão do Senac e da Dinâmica. Então, muito obrigado a todos esses parceiros que acreditam aqui no nosso trabalho, mas o obrigado especial é para vocês que estão aqui nessa manhã. Sem isso, o Bom Dia TI não existiria. E sem um bom palestrante, ele também não se cria. Então, eu convido o Maurício Barros, executivo sênior especializado em negócios, operações, tecnologia, inovação, vasta experiência na liderança de equipes de alto desempenho, gestão por indicadores e implementação de metodologias ágeis para o sucesso de projetos complexos. Atua na condução de projetos de gestão de mudança organizacional, transformacional, institucional, digital
e de processos. E, além disso, é um baita cara que a gente já conhece há muito tempo e muitos de vocês estão aqui. Obrigado por estar conosco nessa manhã. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Bom, obrigado. Bom dia, gente. Então, como o Edson falou, sou Maurício Barros, né? Felizmente conheço muitos de vocês aqui e isso é uma grande responsabilidade, né? Porque quando a gente vai fazer uma fala, né? Seja do tema que for, e as pessoas não te conhecem, tu pode, quem sabe, falar um pouco daquilo que tu não faz exatamente, daquilo que, quem sabe, tu não acredita exatamente, mas que as pessoas, quem sabe, gostariam de ouvir. E quando eu vejo, né, quantas pessoas aqui, né, foram meus alunos, foram meus colegas de trabalho já há algum tempo atrás ou de forma recente, para mim é uma responsabilidade, porque se eu falar ou seguir uma linha de raciocínio que não é exatamente o que eu faço e o que eu fiz, né, nessa minha jornada, provavelmente muitos de vocês vão saber disso. E, por outro lado, quem sabe algumas questões que eu vou tratar, alguns de vocês também vão lembrar de algum momento, né, que juntos tratamos desses temas, né? E quando o Edson me convidou semanas atrás para tratar do tema de indicadores de gestão, eu estava por fazer uma participação desse tema, né, com um foco um pouco diferente em Garibaldi, na Faculdade FISUL, para um público de mais ou menos 300 pessoas, mas que eram de várias áreas, né, da área de gestão, tecnologia, do direito, enfim. E eu pensei, poxa, é um desafio, né, porque eu tenho vindo, e também muito pelo convite do Edson, que quando a gente não vem, ele puxa a nossa orelha, né, Edson? Mas a gente vem de uma sequência, né, e principalmente nos últimos eventos, falando sobre inteligência artificial, né, falando sobre previsões aí para os próximos anos, e aí eu venho tratar hoje um tema, né, da gestão por indicadores, que é um tema já de muito tempo e bastante consolidado, não exatamente para todas as empresas. E aí vem essa situação, poxa, como é que eu vou fazer essa abordagem, né? E sem parecer um tanto retrógrado, vamos dizer assim. Então, aqui eu trago uma agenda, né? Nós vamos falar um pouquinho dos objetivos, escopo e não escopo, até para a gente entender qual é a nossa linha de raciocínio, por que a gente não vai seguir outros temas, né? Porque é um desafio também tratar um tema bastante amplo num período curto. Quem sabe até, Edson, como uma sugestão, aí num outro momento, com mais tempo, um workshop que a gente poderia desenvolver mais. Conceitos importantes, né? Uma primeira etapa ali conceitual, mas bastante rápida, só para alinhar algumas questões. A importância dos indicadores, da gestão por indicadores, que entra numa parte mais técnica, mas também rápida. E a gente fecha justamente com essa transformação de estratégias, ações, e como é que a gestão por indicadores, né, nos ajuda a potencializar, identificar e qualificar algumas oportunidades. E aí, quando eu trazia essa situação, né, de não parecer retrógrado, eu lembrei de uma passagem, né, e imagino que aí fica, até por estar no Rio Grande do Sul, enfim, fica mais fácil fazer a abordagem. Quando eu cursei o mestrado em Buenos Aires, eu tive a oportunidade de morar lá por 4 meses, há mais de 15 anos, e aí tinha um colega aqui do Brasil que morava lá, e aí nas primeiras semanas ali o pessoal organizou um churrasco, e com alguns brasileiros e alguns argentinos e de outras nacionalidades, colegas, e o colega disse assim, Maurício, tu vai ir no churrasco, né? Eu disse, não, prontamente, para esse tipo de evento sempre me convida. Mas então tu podia fazer o seguinte, tu assa o churrasco também. Eu disse, sem problema, né? Para nós aqui, mais acostumados com o churrasco. Ele disse assim, porque tu sabe que eu moro aqui há algum tempo e aqui não tem espeto, é grelha e as carnes são diferentes, não usa sal grosso, é tudo diferente. Eu disse, que oportunidade, né? O cara me convida para ir num churrasco, que eu vou ter que fazer o churrasco, e é um churrasco totalmente diferente daqui. E aí fui eu lá fazer um churrasco na grelha, com bife de chouriço, com bife ancho, com uma tapa de quadril, com sal entrefino, né? Com chimichurri, que era totalmente diferente do que eu fazia na época. E hoje eu sou um apaixonado pela Argentina, minha esposa Renata que está aqui também, né? E mudamos, inclusive, a forma de fazer churrasco. Mas, por outro lado, eu não vejo a hora de ir à praia e assar uma paleta de ovelha no fogo de chão. E o que eu quero dizer com isso, gente?
fazer de uma forma retrógrada ou fazer com inovação é muito próximo. Tudo depende de como a gente faz. Então, tratar de indicadores pode parecer algo já bastante batido, dependendo da abordagem que a gente dá para esse tema. E outra questão, né, que eu escuto ao longo do tempo e dessa jornada de trabalho, de estudo, enfim, mas indicadores deixa o cenário empresarial burocrático. E aí, voltando ao mesmo exemplo, eu poderia organizar um churrasco para todos nós e fazer do momento do churrasco um momento bastante burocrático também. Então, tudo vai da forma com que se faz. A forma com que se faz é que dá, vamos dizer assim, o teor de se vai fazer de uma forma que já está relativamente ultrapassada, eu diria, ou de uma forma inovadora. Puxando também para o ambiente do churrasco, né, que eu sei que muitos de vocês aqui devem apreciar. Então, eu sou pai do Lourenço e da Marina, companheiro da Renata. Eu trouxe a Renata hoje, a convidei, porque a Renata é muito crítica no seu feedback, né, e muito sincera também. Então, tenho certeza que ela vai depois fazer um feedback e as suas sugestões da minha abordagem, né. Eu tenho formação na área de TI, não sou de Caxias do Sul, sou de Frederico Westphalen, moro aqui há já 25 anos, né, sou caxiense já de coração, os meus filhos nasceram aqui, né, a cidade que eu amo, e recentemente completei 49 anos, já tenho mais tempo de Caxias do Sul do que de Frederico Westphalen, onde eu nasci. Então, eu comecei na área de computação, na forma de estudo, né, eu cursei uma pós em administração de sistemas, cursei um mestrado em educação lá em Buenos Aires, não coloquei aqui, mas eu cursei o curso de pedagogia, não sou um pedagogo, mas cursei pedagogia, obrigado, Edson, porque trabalho na área de educação já há muito tempo, né? Cursei uma pós também na área educacional, e depois do mestrado, cursei o MBA em Gestão de Finanças Corporativas, que concluí recentemente, e que eu também aproveitei para focar na maioria das disciplinas, né, nos trabalhos, nas tarefas, na área de indicadores, e um pós-MBA na área de liderança e alta gestão. Participei aqui de mais de 300 projetos acadêmicos, profissionais na área de inovação, reestruturação de negócios, P&D e inovação, principalmente nos últimos anos. Passei por essas empresas, Sadia, Ambev, Senai, UX, né? Atuo também junto ao TJ aqui do RS, e nos últimos anos no grupo Uniftec. Então, isso também me ajudou a construir toda uma base, né? Lá no interior do estado, ainda quando eu comecei a trabalhar na Sadia, numa função mais técnica, ainda no que se chamava de CPD, mas a Sadia já trabalhava com o controle total de qualidade, no estilo japonês, muito focado em indicadores. Depois, na Ambev, trabalhando com base em orçamento base zero, quem conhece, também muito focado em indicadores. Depois, no Senai, uma instituição público-privada, e assim viemos, né, participando, e ao passo que eu também fui agregando mais competências e mais experiência, conseguindo a estruturar essa situação. E eu atuo aqui no Trinopolo desde 2006, são quase 20 anos, né? Isso é muito bacana, e quem sabe isso me coloca numa situação mais confortável de tratar com vocês aqui, porque, de alguma forma, claro, eu consegui acompanhar toda essa evolução, né? As dificuldades, o que veio mudando também na nossa forma de gestão aqui de maneira geral. Então, isso é muito bacana. E está podendo voltar mais de 10 anos depois, palestrar no mesmo evento, também é muito bacana, né? Porque mostra que a gente, pelo menos, se mantém atualizado, né? E referência de alguma forma, mas mostra também a resiliência desse evento ao longo do tempo. E aí, quando eu estava lá na FTEC, na área acadêmica, nós recebemos, né, eu e a professora Neiva, minha colega de muitos anos também, que foi minha colega e professora de muitos que estão aqui, e nós recebemos 2 avaliadores de um estado que eu não vou citar para não ser pejorativo, e eles voltavam para suas casas na quinta-feira. E nós comentamos, era inverno, e nós comentamos, que pena que vocês voltam hoje, porque amanhã, que seria sexta, nós temos um evento aqui muito tradicional, da área de TI, às 8 da manhã, assim. E um dos avaliadores disse assim, vocês têm um evento na sexta-feira, às 8 da manhã? E a gente disse, sim, temos. E ele disse, lá na cidade X, porque ele era da capital do seu estado, às 8 da manhã de uma sexta-feira, provavelmente nem o organizador estaria lá.
Então, gente, assim, eu acho muito importante, inclusive, que vocês registrem aí a participação de vocês num evento como esse, porque o mundo precisa saber que às 8 da manhã de uma sexta-feira estamos todos aqui a postos, né? E isso realmente não é uma situação comum em todos os lugares. Então, quais são os meus objetivos hoje, de forma muito breve? Reforçar alguns conceitos, poucos, mas importantes. Contextualizar o uso e a oportunidade da gestão por indicadores, né, e tudo que irradia dessa metodologia. Apresentar exemplos de melhores práticas e contribuir com algumas dicas e sugestões. Faço votos que vocês consigam levar ao final desse momento aqui algumas dicas e sugestões que vocês possam reforçar as suas práticas ou, quem sabe, pensar em práticas diferentes. E alinhar também as expectativas de que nem todas as situações são válidas para todas as empresas nesse exato momento. Porque algumas questões que eu vou tratar aqui, e fosse qual fosse o tema e o palestrante, elas não todas vão se aplicar a todos os cenários. Então, tem cenários onde o uso de indicadores, dessas metodologias mais aplicadas, né, elas já são mais consolidadas e outras não. E isso nada tem a ver com o porte das empresas, né? Eu não vou citar nomes, enfim, mas a gente acabou de realizar um trabalho de consultoria numa empresa de pequeno porte da área de tecnologia, mas que tem uma gestão por indicadores invejável. Que, quem sabe, empresas muito maiores não têm. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a qualidade, o formato, a metodologia de gestão, ela não está atrelada ao porte da empresa. Eu posso ter empresas pequenas, extremamente organizadas, orientadas a decisões mais informadas, a dados, e empresas maiores não. Isso remete diretamente a sucesso? Não necessariamente, né? Os indicadores não vão garantir resultados. Eles vão ajudar a entender os resultados e visualizar melhor. Eu costumo dizer que uma gestão por indicadores, por dados, eu uso a analogia do iceberg. Quando o nível da água está alto, a gente enxerga só uma pontinha do iceberg. Quando o nível da água vem baixando, a gente vai percebendo qual é o tamanho do iceberg realmente. E uma análise mais apurada, mais qualificada de dados, ela nos ajuda a ter essa visualização. Realmente, quanto é o meu sucesso ou o meu insucesso, quanto eu estou próximo das minhas metas, se é que eu as tenho, claro, quanto eu estou distante. E isso também cria uma certa resistência em alguns ambientes, porque tem ambientes que são muito baseados no feeling, principalmente em empresas de gestão menos estruturada, empresas familiares. Que, de novo, não é uma questão de melhor e de pior, é uma questão de ponto de vista e de metodologia de trabalho. Então, se eu tenho uma empresa que ainda trabalha, né, fortemente baseada no feeling do fundador, do principal gestor, do proprietário, eu não estou dizendo que isso é ruim, nem que isso não vai levar ao sucesso. Mas isso, para que possa contaminar no bom sentido as demais pessoas de uma empresa ou uma organização, é muito mais difícil, porque aí se tem que confiar cegamente naquela pessoa e torcer que o seu feeling esteja, né, prioritariamente certo. Quando eu trabalho com dados, né, com indicadores, com questões mais qualificadas, e eu consigo fazer a comunicação disso, e a gente já vai falar, que é um desafio, o que eu devo comunicar, em que níveis comunicar, isso pode levar a uma questão de sucesso ou não, e isso cria realmente uma cultura de engajamento. Porque aí vou pedir licença para vocês, mas vou compartilhar algumas questões que eu tenho como verdades absolutas. Pessoas que não participam, que não sabem os resultados, não podem ser engajadas, gente. Não consigo entender como se faz isso. Por quê? Porque se eu não consigo participar, se eu não sei qual é o objetivo, eu só estou lá remando, e vocês vão entender por que eu estou falando remando, não consigo entender como se cria um engajamento. E aí eu falava, né, dessa questão de escopo e não escopo. Paza, lembrei agora da tua palestra lá na Conexo semana passada, né, e de lá também eu trouxe esse insight, né? Então, hoje o nosso escopo é indicadores. É algo realmente mais matemático, né, prioritariamente quantitativo, mas que também pode ser qualitativo, é uma questão da abordagem. E o não escopo são os OKRs, né, que são objetivos mais estratégicos, mais inspiracionais, e que normalmente, né, principalmente aí nos últimos anos, as empresas têm trabalhado com um mix
dessas duas metodologias, mas só colocar que os OKRs hoje não são o nosso escopo aqui, até para que vocês não sintam falta desse assunto, né, e se questionem por que exatamente eu não vou abordar, porque não é realmente o nosso escopo. E aqui tem uma breve definição de cada um dos dois. Um conceito bastante simples de indicadores, né? Então, indicadores são métricas quantificáveis que refletem o desempenho de um processo, setor ou organização. Transformam dados brutos em informações úteis, ajudando na tomada de decisões mais informadas. Então, decisões informadas é isso. Eu não estou indo só por uma questão de feeling, de leitura do cenário. Não, eu estou tendo ali um indicador com um histórico que me mostra, dentro desse histórico, quanto eu estou oscilando e, principalmente, em relação as minhas metas, né, quais são. Alguns exemplos bastante simples: taxa de crescimento, margem de lucro, índice de satisfação do cliente, produtividade, turnover e outros. Eu não foquei aqui em indicadores de lucratividade e questões financeiras. Eu trouxe uma abordagem um pouquinho mais técnica, não técnica tecnicista, mas que eu entendi que ficaria mais de acordo com o ambiente, já que estamos no ambiente prioritariamente da área de TI. E o objetivo principal é acompanhar e comparar resultados com metas estabelecidas ou padrões de mercado. E aí eu deixei um asterisco aqui só para lembrar que eu preciso chamar a atenção dessa questão dos benchmark. Quer dizer, como é que eu consigo entender quais são exatamente as minhas metas, né, para construí-las, e quando eu vou mensurando o comportamento disso, como é que eu entendo quanto isso deveria estar próximo aos meus concorrentes, ao mercado, ao segmento em que a minha empresa atua. É relativamente difícil, porque empresas de maior estrutura, empresas SA, de capital aberto, por exemplo, elas, por compliance, precisam divulgar os seus dados. Então, nesse nível de empresas, é mais fácil entender o benchmark. Quer dizer, eu olho o resultado de empresas de segmento, de atuação, de porte semelhante, e eu já tenho dali um benchmark. Não que empresas menores não possam utilizar também o benchmark de empresas mais estruturadas, mas são realidades relativamente distintas. E aí, Edson e Fernando, que estão na gestão do Trino. Quem sabe aí o Trino teria que voltar a tratar dessa questão de benchmark, que anos atrás eu lembro que já foi um eixo. Tentar reunir das empresas de TI que participam do Trino para determinados indicadores quais são os seus resultados e ou as suas metas, para tentar criar essa questão de benchmark e eu conseguir entender como a minha empresa está dentro de um âmbito de empresas de porte e atuação relativamente parecida. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque, depois eu vou tratar disso, me parece que ainda é um tabu como comunicar as informações dos indicadores dentro da própria empresa. E quem sabe mais tabu ainda é compartilhar isso com outras empresas do mesmo segmento e do mesmo cenário, como aqui na Serra Gaúcha, por exemplo. Então, é algo que nós temos que entender como desconstruir esse posicionamento e como construir um posicionamento diferente. Não é fácil, não é simples, mas entendo que seria muito produtivo ter isso, sabe? E outros cenários, né, que conseguiram já, quem sabe, passar por essa arrebentação e realmente compartilhar esse tipo de informações, já estão colhendo frutos que, quem sabe, nós aqui ainda não chegamos nesse momento, mas seria realmente muito importante. Imaginem que importante seria eu conseguir olhar para um reporte que trouxesse várias empresas, não identificadas, obviamente, mas que eu tivesse ali benchmark para vários indicadores e que eu pudesse, dentro da gestão da minha empresa, me localizar nisso. Um desafio aí que nós precisamos alcançar. A gestão por indicadores é um modelo de administração bastante antigo já, e a gente vai ver isso rapidamente, que utiliza indicadores de desempenho para monitorar, controlar e melhorar os resultados de uma organização. O controlar, eu sei que controlar é um verbo que não está muito em voga atualmente, mas aqui o controlar não é microgerenciamento, não é ficar todo dia puxando a manga da camisa de alguém dentro da empresa para saber como está o trabalho dela. É controlar do ponto de vista de conseguir realmente medir e identificar como é que aquilo está se desenvolvendo ao longo do tempo.
Como funciona? Em tese, né? Eu defino metas, acompanho os indicadores, analiso o resultado e tomo decisões corretivas ou de melhoria, porque imagino, né, que ninguém vai trabalhar no sentido de piorar um indicador. A não ser que, claro, o objetivo seja ter resultados baixos, né, mas não resultados ruins. E os benefícios, de maneira geral, são a eficiência operacional, o aumento da produtividade, controle financeiro e suporte à tomada de decisões informadas e estratégicas. E aqui, me parece que nós temos outro tabu, que é a questão de lucratividade. Quer dizer, nós estamos num país prioritariamente de religião católica, né, e não é pejorativa nenhuma outra religião, né, sou agnóstico quanto a isso, numa região de religião católica ainda mais prioritária, e onde é um tabu também falar em lucro, né? E aí, gente, nós temos que lembrar que provavelmente a grande maioria de nós aqui trabalha em ou para empresas com fins lucrativos. E por que chama assim? Porque esse é o objetivo da empresa. Empresa que tem lucro, tem maior investimento, remunera melhor os seus colaboradores, precisamos muito disso. Eu sei que isso é um tabu também. Às vezes nós criamos um cenário que nós estamos perdendo as pessoas para as empresas de fora do país, nós estamos perdendo as pessoas para empresas que estão próximas de nós. Poucas empresas aqui realmente perdem pessoas para empresas fora do país que pagam em dólar, em euro, em libras. Nós temos que realmente voltar para o nosso cenário e entender que se nós não remunerarmos melhor as nossas equipes, nós vamos perdê-las. E aí tem um reflexo diretamente no indicador de turnover, que é, quem sabe, um dos indicadores mais importantes que uma empresa pode gerenciar. Essa questão de ponto de atenção que eu chamei os indicadores, eles não mensuram os processos de execução, eles mensuram os resultados. Então, nessa jornada de consultoria, já de muitos anos, né, porque mesmo enquanto eu estava em funções acadêmicas, executivas, nunca deixei de prestar consultorias. E tem muito disso, né? Eu preciso implementar indicadores para melhorar os meus processos. Não é exatamente isso. Indicadores não vão fazer com que tu melhore os teus processos. O indicador vai fazer com que a gente identifique que precisa melhorar os processos. Então, é uma coisa levando a outra, mas eu implementar uma gestão com uma série de indicadores, e tem que ter cuidado com isso, porque eu também não posso criar tantos indicadores que eu seja escravizado a eles para fazer a gestão, mas eu tenho que ter esse entendimento que o indicador, por si só, ele não vai melhorar o meu processo. Então, o indicador ele não mediria todos os processos para o foguete fazer o voo, mas ele vai medir se o foguete está conseguindo fazer o voo de forma adequada ou não. Então, só também chamar atenção para isso. E alguns conceitos aqui que têm uma relação direta com indicadores e que provavelmente, né, todos aí do conhecimento de alguma forma de vocês, mas principalmente o último, quem sabe a gente atente menos, né? Então, o conceito de custos, e aqui só para dar esse diferencial do que é custo e o que é investimento, até porque nos próximos slides, e também não são muitos slides, fiquem tranquilos, a gente vai ver isso, né? Mas custos são gastos necessários para manter ou operar um serviço ou projeto, incluindo despesas com infraestrutura, tecnologia, equipamento, pessoas, licenças e outros. Isso é custo. Isso é do jogo. Eu não tenho como não ter custos, né? Custos fixos, custos variáveis ou gastos variáveis, então isso é do jogo. Investimentos são recursos aplicados com o objetivo de gerar retorno ou benefícios futuros, seja em termos financeiros ou de eficiência. Quer dizer, ninguém faz, obviamente, numa gestão equilibrada, um investimento que não tenha expectativa de retorno. Esse retorno pode ser financeiro ou não financeiro, esse retorno pode ser mais facilmente tangível ou intangível. Mas sempre que eu faço um investimento, em teoria, eu estou buscando um retorno em contrapartida. Por isso eu brinco que quando o gestor ou o aprovador ele assina o cheque, por mais que hoje não se assina mais o cheque, né? Mas ele espera que algo venha em retorno. Não sei onde está o Jimenez, aqui. Tu vai lembrar, Jimenez, 2 semanas atrás nós falamos disso também numa palestra lá com a Introduce, né? O aprovador na empresa, ele tem que ter segurança que vai haver retorno. Se esse aprovador é o gestor do indicador, é o gestor do negócio,
é o diretor da operação, o executivo, mais ainda, porque ele sabe que o indicador de investimento vai subir, ele sabe que se o indicador de investimento subir, o de lucratividade pode cair. Então, ele precisa entender que vai haver um retorno, e eu até citava que para cada R$1 de investimento, eu preciso ter vários reais de contrapartida. E, de novo, poxa, mas é uma visão tanto financeira, Maurício, quem sabe exagerada? Não, gente. Eu não vejo ninguém fazendo um investimento de R$1 para receber R$1 de volta. Nós temos que fazer um investimento, obviamente, de vários reais, mas esperando uma contrapartida por múltiplos e não de 1 a 1, porque não valeria a pena. Todo investimento contrai risco e todo risco pressupõe lucro, né? Lucro financeiro ou não financeiro. O ROI. Então, o ROI, retorno sobre investimento, eu acabei de falar sobre isso, mas o indicador que eu queria chamar a atenção, e ele pode se apresentar com siglas diferentes, é o Cost of Not Investing. Quer dizer, é um conceito utilizado para avaliar os impactos financeiros e operacionais de não realizar o investimento. Então, ele mede o que uma empresa pode perder ou deixar de ganhar ao não investir em um projeto, tecnologia ou melhoria. Quer dizer, quando eu faço um investimento, eu assumo um risco, né? Eu estou abrindo mão de um valor que poderia estar no caixa da empresa, ou que eu posso buscar um investimento externo, e eu espero retornar esse investimento em um determinado prazo. Às vezes no curto prazo, às vezes no médio e no longo prazo. Mas e quando eu não faço o investimento? Isso pode contrair também um reflexo negativo, com certeza absoluta. E eu sei que muitas empresas aqui prestam serviços, têm produtos no seu portfólio que se aplicam a essa situação. Uma situação claríssima e muito premente é segurança da informação. É compliance, por exemplo, de Lei Geral de Proteção de Dados. Quando eu não faço um investimento em segurança, eu estou correndo o risco de ter reflexos negativos em função de não fazer o investimento. Quando eu não faço um investimento em profissionais, em capacitação, em expertise, do ponto de vista de uma compliance jurídica, eu estou economizando no investimento, mas estou contraindo um risco que, quem sabe, depois eu não possa gerenciar. Então, isso tem muito a ver com essa situação do que está no meu controle como empresa e o que não está no meu controle. E é quem sabe, um indicador que a gente olhe menos, não é necessariamente um indicador quantitativo, mas é muito importante, principalmente em determinados cenários, onde realmente eu preciso avaliar se não fazer um investimento em tecnologia, em inovação, em inteligência artificial, em automação, não vai me colocar numa situação de dificuldade frente aos meus concorrentes, frente ao mercado e, principalmente, frente aos meus clientes, que a gente vai citar esse termo dos clientes agora, nessa segunda parte da apresentação. Eu, obviamente, fiz alguma coisa errada aqui, eu só precisaria saber como eu retomo. Olha, quase isso, Edson. Vamos lá. Aqui. Então, quando eu dizia que gestão por indicadores é algo já bastante conhecido, eu trago essa situação, que nós podemos relacionar a gestão por indicadores, porque o Drucker não usava essa terminologia, na metodologia de gestão por objetivos desenvolvida pelo Peter Drucker na década de 50. Quer dizer, faz mais de 70 anos que existe essa metodologia, essa linha de raciocínio. As principais empresas a nível mundial de maior destaque, com exceção daquelas realmente de tecnologia que são mais recentes, todas se apoiam nesse tipo de gestão. E é do Drucker também, e olha que eu não sou administrador, porque na palestra de um administrador aparecer Peter Drucker seria muito mais comum, mas é do Drucker a frase muito simples, mas sempre válida, que o que você não pode medir, você não pode gerenciar. E como eu disse aí, quando eu não tenho uma medição, eu tenho que trabalhar com base no feeling e torcer para o feeling do gestor, do proprietário, do executivo, estar sempre certo. Quando eu trago essa metodologia do Drucker lá da década de 50, eu trago também uma metodologia bastante recente, que é a metodologia de Business Agility, quer dizer, que é uma metodologia de negócios ágeis.
e que ela é muito recente do ponto de vista formal, vamos dizer assim. E eu trago também muitas considerações que são premissas comuns, tanto lá na metodologia para objetivos da década de 50, como na metodologia de negócios ágeis, que, quem sabe, é o que nós temos de mais novo, mais recente na área de gestão empresarial. Pessoas trabalham melhor com metas claras. Isso é inegável. É muito difícil ter engajamento, ter organização e ter resultado positivo quando eu não tenho metas, porque eu não sei se eu estou dentro do que está esperado ou não. Pessoas se mantêm no foco com mais momentos de revisão, mensuração e colaboração. Então, aquela coisa do feedback no final do ano, no feedback quando a pessoa está apta a ter uma posição melhor dentro da empresa, isso já há muito tempo já não é a melhor metodologia. Feedback é algo que tem que ser natural, que eu não precise chamar a pessoa exatamente numa sala, fazer uma entrevista quase estruturada para um feedback. E, às vezes, quanto mais rápido o feedback, claro, de uma forma oportuna, mais rápido também vai ser o retorno da pessoa num ajuste de rota. E os estudos todos apontam, né, que as pessoas, para que elas possam ser mais engajadas e mais produtivas, elas precisam de disciplina, elas precisam de cheques periódicos, e aí tem tudo a ver com a questão do feedback também, um reforço do propósito, porque, de novo, né, gente, o propósito da empresa está lá só no seu site, nas costas do cartão de visita ou numa placa bonita na parede não é suficiente, me parece que desde nunca é suficiente. A análise de início e finais de ciclo, então também não adianta comunicar as metas, comunicar indicadores e não comunicar os resultados, porque aí as pessoas participam somente de uma etapa e não de outra. E a comunicação e a comemoração dos resultados. E quando eu falo comemoração, e lá no finalzinho vai aparecer isso de novo, eu não estou dizendo que para cada resultado positivo a gente precise de uma festa na empresa. Não é isso. E quem sabe nem são esses momentos os mais importantes. Mas realmente haver algum tipo de celebração, porque senão a gente pode criar uma cultura organizacional que as metas e indicadores, sendo ou não sendo cumpridos, pouca diferença isso faz. E isso é muito ruim, porque acaba se banalizando esse tipo de metodologia. E aí eu só reforço, né, esse link com mais de 70 anos de lapso entre uma metodologia e outra, que é o uso dos indicadores, então, como potencializador desse conceito de negócios ágeis, né? Então, essa abordagem ajuda a tornar a organização mais adaptável e resiliente a ambientes dinâmicos, e, quiçá, nunca tivemos um ambiente tão dinâmico como estamos vivendo nos últimos anos, pois cria uma cultura de tomada de decisão baseada em dados, onde decisões ágeis são feitas com base em fatos e não em suposições. Dessa forma, os indicadores de agilidade se complementam ao dar às equipes um caminho estruturado para inovação contínua e melhoria sempre de forma sustentável e alinhada aos objetivos e métricas. Então, a gente chega à conclusão que esse conceito de Business Agility, que vem do conceito de agilidade do desenvolvimento de software, e olha que bacana, né? Porque o Manifesto Ágil, lá das metodologias ágeis, ele é, se não me falha a memória, de 2001. E esse conceito de Business Agility, ele é de 2017, tem menos de 10 anos, que é uma boa prática, que se entendeu que tinha um resultado muito positivo, inicialmente no desenvolvimento de software, depois na gestão de projetos e assuntos conexos, e que mais recentemente se entende que isso aplicado ao modelo de gestão, modelo de negócio de uma empresa, também tende a trazer resultados positivos. Porque boas práticas são isso, são práticas que já foram utilizadas em vários cenários e que prioritariamente trazem resultados positivos. E aí, eu não vou entrar no mérito aqui de Business Agility, mas foi só uma forma de mostrar que conceitos de 70 anos atrás podem ser tratados de uma forma diferente, revistos, reorganizados e aplicados novamente de uma forma mais inovadora. Os desafios da jornada da gestão por indicadores. A gente não vai conseguir entrar aqui em cada um dos temas, mas implementar é um desafio, alimentar é um desafio, porque não adianta criar uma estrutura e não fazer atualização, alimentar e atualizar. Comunicar, e o asterisco está aí, porque eu vejo que é uma grande dificuldade.
né, na minha interação, aí, principalmente tratando de projetos de inovação, e projetos de inovação, hoje em dia, qualquer financiador, público, privado, subvenção, financiamento, quer entender os teus indicadores, e muitas vezes a gente tem que começar esse trabalho estruturando os indicadores para depois a empresa ser elegível a projetos de inovação e buscar valores, né? Eu acho que não tem aqui ninguém da empresa aqui, mas a gente acabou de ter um resultado fantástico no edital Tecnova RS. Entraram mais de 340 projetos, e 2 dos projetos que eu apoiei, felizmente, foram aprovados entre os 50, e um deles foi só o top 2. É aqui de Caxias do Sul, a gente está trazendo mais de R$700 mil de subvenção para essa empresa, né, para uma fase 2, pelo esforço que eles fizeram. A gente tinha expectativa que era um projeto que tinha realmente perspectiva, mas não tinha expectativa de ficar em top 2 em mais de 340 projetos. E uma segunda empresa que ficou no top 35 também sendo aprovada com o mesmo valor. A gente vai tratar rapidamente, então a gente já entra aqui na questão mais técnica, a gente vai falar sobre um indicador de suporte, um de processos e um de pessoas, né? E dando destaque que pessoas é sempre o ponto mais importante, né? Eu costumava dizer, mas depois eu revi a minha fala, e eu dizia que no final de tudo, pessoas é o mais importante, não importa o que tu analisa. E agora eu mudei a fala e digo que no início de tudo, pessoas é mais importante, porque pode dar um entendimento diferente. Mas é verdade, gente. A gente acaba transitando por inúmeros temas e acaba caindo na gestão de pessoas como sendo o alicerce. Eu lembro como quando eu assumi a função de executivo aí no Grupo Uniftec, há uns 7 anos atrás, e eu entendia que eu precisava rapidamente cursar um MBA em controladoria, porque era algo que eu ainda não me sentia seguro. E aí depois eu fui entender, depois de 6 meses como executivo, que eu não precisava exatamente primeiro de controladoria, mas eu precisava fazer melhor gestão de pessoas. Mas é algo que a gente vai construindo, né? E que em algum momento a gente acaba se dando conta disso. E aí eu trago uma analogia que representa muito do que a gente falou até agora. Deixa eu só olhar como eu estou no tempo, tá bom? Que é a analogia dos escravos remando no fundo do navio. Tá? Para onde vai o navio? Por que eles remam? O que acontece se eles pararem de remar? E qual o pertencimento dos escravos em relação aos objetivos? Sabe por que eles remam? Por causa desse cara aqui que ficou desfocado, que é o cara da chibata. Esses caras só remam no fundo do navio porque tem o cara da chibata. Porque se o cara da chibata parar de bater, eles param de remar. E por que eles param de remar? Porque eles não têm nenhum propósito. Claro, a gente poderia ir para um entendimento mais simplista. Eles são escravos, enfim, né, num contexto. Enfim. Mas vamos tentar estruturar um pouquinho melhor isso. Eles param de remar se o cara da chibata parar de bater, porque eles não têm nenhum propósito. Porque eles estão no fundo do navio, eles não têm a mínima ideia de para onde eles estão indo, por que eles estão indo. Só que o cara da chibata não existe há muito tempo nas nossas empresas. Então, se nós não temos o cara da chibata, quem é que faz as nossas pessoas remarem? Dentro do seu contexto, obviamente, cada um da sua atuação. O que faz eles remarem? Eles sabem para onde vai o navio? Eles sabem por que eles precisam desempenhar suas funções? Eles sabem o que acontece se eles pararem de desempenhar sua função? E qual é o pertencimento das pessoas dentro do navio que é a nossa empresa, a nossa instituição? Nós precisamos pensar nisso, gente. Porque, de novo, a chibata não é mais uma opção há muito tempo. E nós precisamos construir uma forma de fazer com que as pessoas se sintam engajadas com propósito em desempenhar suas funções. Em empresas grandes, com milhares de pessoas, quem sabe um pequeno grupo de pessoas desempenhando abaixo da expectativa possa não causar tanto reflexo. Mas em empresas menores, às vezes uma pessoa, e dependendo da sua função, desempenhando abaixo do que se precisa, do que é o necessário, pode comprometer, de alguma forma, o resultado de toda a empresa. Então, isso é muito importante.
Aqui eu trouxe 3 exemplos, né, de cada linha, mas eu só vou abordar um indicador até pela questão de tempo. Então, indicadores de suporte. Taxa de resolução de incidentes, um indicador bastante comum. Tempo de resposta às solicitações, também já bastante comum. E eu trouxe um indicador que aqui no Brasil ainda é pouco explorado, que é o índice de incidentes resolvidos no primeiro atendimento. Então, tudo aqui tem a ver com satisfação do cliente. Cliente que tem os seus chamados mais rapidamente atendidos, atendido de forma correta, e num primeiro contato, tem uma tendência de satisfação muito maior. E aí, eu falo com um pouquinho mais de detalhe sobre esse indicador, então, de First Contact Resolution. Quer dizer, é o índice de incidentes que eu resolvo no primeiro atendimento. Eu já percebi que muitas ferramentas de gestão de incidente, gestão de suporte, não conseguem automaticamente medir esse indicador. E isso pode ser um dos fatores que faça com que é um indicador ainda pouco utilizado aqui no Brasil de maneira geral. Mas ele mede a porcentagem de problemas ou solicitações de suporte dos clientes que serão resolvidas no primeiro contato, sem a necessidade de acompanhamento adicional. Então, eu sei que tem empresas que trabalham numa estrutura mais consolidada, de N1, N2, N3, níveis de suporte. Quando aquele primeiro nível não consegue, ele escala para um segundo e assim consecutivamente. Isso, do ponto de vista da estruturação, por exemplo, do modelo de boas práticas de ITIL, está correto. Mas do ponto de vista da visão do cliente, vocês já buscaram entender se ele entende isso da mesma forma? Quer dizer, ele faz um primeiro contato com uma primeira pessoa, que passa para uma segunda pessoa, que passa para uma terceira pessoa. Então, será que o cliente das nossas empresas entende que essa realmente é a melhor forma? E vejam bem, é muito provável que o objetivo não seja que 100% dos chamados, né, dos incidentes, sejam atendidos no primeiro contato. Mas nós temos que buscar entender o que seria, dentro da nossa atuação, uma métrica, né, que converse bem com a satisfação do cliente e fazer a implementação disso. Benefícios: reduzir o tempo de resolução, aumentar a satisfação do cliente e aprimorar a qualidade do atendimento. Porque se eu tenho um atendimento de melhor qualidade, em tese, né, eu tenho já um caminho estruturado para resolver os incidentes mais rapidamente. Indicadores de processos, né? Eu trouxe 3 exemplos: o índice de retrabalho, que é o que a gente vai focar, a taxa de utilização de recursos e a taxa de conformidade de processo. O retrabalho, quem sabe, no ambiente de serviços e de tecnologia, ele não seja tão premente como é, por exemplo, em um contexto de indústria. Mas para quem tem atendimento e interação com a indústria, sabe que retrabalho dentro de indústria é uma catástrofe. Se o teu índice de retrabalho dentro de indústria sobe, toda a performance industrial cai. E quem sabe nós, na área de serviços, prioritariamente, teríamos que atentar um pouquinho mais. Então, o índice de retrabalho ele mede a porcentagem de atividades ou tarefas que precisam ser refeitas devido a erros, falhas ou não conformidades. E isso tem uma relação direta, de novo, com satisfação do cliente. Quando eu monto um material, e esse material foi montado para esse momento, eu sempre faço as minhas anotações, que obviamente eu não trago, né, mas ao fazê-las eu já memorizo. E quem sabe é isso, o fato da gente ter um ambiente já acostumado a idas e vindas das entregas nos faz não pensar tanto nesse tipo de indicador, mas tem uma relação direta com produtividade e tem uma relação direta com satisfação do cliente. Benefícios do indicador: aumenta a eficiência, reduz custos e identifica lacunas de treinamento. Isso é muito importante também. Quer dizer, se as minhas tarefas não estão sendo realizadas com sucesso e elas exigem um retorno, um retrabalho, uma das questões pode, com certeza, ser a falta de treinamento. Quer dizer, as pessoas não estão capacitadas, né, idealmente para o que elas executam, elas acabam executando de forma parcial e isso tem que retornar. Então, tem algumas coisas aqui que eu consigo, entre aspas, resolver, outras não. Eu consigo passar essa tarefa para uma pessoa diferente, mais capacitada, mais sênior, e ela resolve. Mas quem sabe eu não consiga reparar isso com quem está utilizando esse serviço.
Quem sabe a área de desenvolvimento de software, né, que eu sei que muitas empresas aqui são, quem sabe seja um grande exemplo disso, né? Eu não posso esperar que essa sinalização que está faltando treinamento para a minha equipe venha do meu cliente, por mais que às vezes acaba vindo, mas não seria o ideal. E aí a gente fecha essa segunda parte mais técnica, já caminhando para o final, que são indicadores de pessoas. Eu não foquei exatamente em gestão de pessoas e tentei seguir essa linha mais do ponto de vista de produtividade. Então, o índice de satisfação dos colaboradores, né, o chamado Employee NPS, a produtividade por colaborador e o índice de qualidade de entrega, que é o que a gente vai focar aqui. E aí, de novo, Maurício, mas me parece uma visão muito tecnicista de pessoas. Mas veja bem, aqui eu estou focando em produtividade e indicadores e não necessariamente em gestão de pessoas, que aí seria uma outra abordagem. Mas quando eu trato do índice de qualidade de entrega, eu tenho um indicador que mede a porcentagem de entregas realizadas sem a necessidade de ajustes, correções ou retrabalho. Vejam que vai trazendo todos os indicadores que a gente olhou e meio que converge para esse indicador aqui, garantindo que o produto final esteja de acordo com os requisitos e padrões. Tá? Então, é aquela história do escopo e não escopo, né? É ter um escopo definido, alinhado, expectativas também alinhadas e conseguir fazer a entrega conforme eu prometi. E esse indicador, ele reduz o retrabalho, aumenta a satisfação do cliente interno e externo, porque eu não consigo conceber que uma pessoa que está envolvida no ambiente de retrabalho possa ter um dia a dia feliz, vamos dizer assim. Né? E aprimorar a consistência das entregas de forma geral. Então, aqui eu quis trazer, que como eu disse, né, nesse espaço de tempo que temos, e não estou reclamando, mas a gente não tem uma condição de entrar em cada um dos indicadores e olhar como se isso se mede na prática. E aí, já indo para uma etapa de fechamento, eu trago aqui, de maneira geral, o que são os resultados positivos das boas práticas da gestão por indicadores, quando ela realmente ajuda a empresa a ter melhor desempenho. Inovar mais rapidamente. Empresas que inovam mais e mais rápido têm maior perspectiva de sucesso. Imagino que é algo que eu não estou trazendo nenhuma novidade, mas inovar é necessário, se for rápido, é ótimo. Otimizar investimentos. Tem a ver com o que a gente falou lá no início da apresentação. Empresas que otimizam investimentos produzem mais, vendem mais e remuneram melhor as suas equipes. 3 fatores extremamente importantes e que estão fortemente encadeados aqui. Oferecer melhores experiências aos clientes. Empresas que fidelizam seus clientes têm recorrência de vendas e tendem a se perpetuar no mercado. Então vejam que são, se a gente desconstruísse, fizesse uma análise recursiva aqui, a gente tem resultados que vêm e retornam para uma série de indicadores. O conceito de toolbox, né? Então, o que é esse conceito que vem muito também do modelo americano? O que é o conceito de toolbox? Muitos de nós aqui temos em casa uma caixa de ferramentas. Às vezes, está guardada lá há muito tempo, mas quando a gente tem uma tarefa, principalmente doméstica, a gente recorre a essa caixa de ferramentas. A gente usa todas as ferramentas que estão na caixa ao mesmo tempo? Não. A gente usa todas elas ao longo do tempo? Não sei. Mas quando eu tenho uma caixa de ferramentas, normalmente ela me ajuda a construir e resolver algumas demandas. Então, esse é o conceito. Da mesma forma, os indicadores funcionam como ferramentas de gestão que se aplicam a diferentes aspectos e momentos do negócio. Quer dizer, eles são ferramentas que eu vou implementando, atualizando, medindo e que vão me ajudando a entender o meu negócio e tomar as ações. Ok, mas falamos sobre isso, vamos imaginar que todos nós aqui estamos de acordo, curtimos esse tema, que quem já faz está se sentindo, inclusive, empoderado, né? Que quem não faz está se sentindo, quem sabe, curioso a como seria começar essa jornada na sua empresa. Mas uma pergunta que me fazem seguidamente, mas quantos indicadores eu preciso? Com quantos indicadores, numericamente falando, eu posso me considerar já
fazendo a gestão por indicadores. Gente, esse número não existe. Não tem como responder para vocês quantos indicadores a gente precisa dentro de uma empresa. Vai depender do momento da empresa, da maturidade da empresa, dos seus desafios, dos seus objetivos. Né? Eu já ajudei a gerir uma empresa, né, com quase 1.000 funcionários e que toda a gestão por indicadores tinha 16 indicadores. E já era muito trabalhoso, mas ajudava a empresa a entender praticamente todo o seu negócio com 16 indicadores. Então, quem sabe nem é uma questão puramente quantitativa, né? Usar mais indicadores não quer dizer que a empresa vai ter mais sucesso, que ela vai ser mais organizada, mais eficiente. Cada empresa tem que entender. E por isso que eu trago aqui que cada empresa, no seu contexto, na sua dinâmica de gestão e de trabalho, ela precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Esforço, dedicação e resultados esperados. Né? Eu não posso burocratizar o dia a dia, até porque indicadores não é burocracia. Quem entende assim realmente está um tanto fora do foco. E tomar decisões informadas e baseadas em dados qualificados. Mas isso traz uma questão de quebra também de paradigmas, de furar algumas bolhas de resistência. Porque quando eu passo a adotar indicadores e eu tenho ali, do ponto de vista, vamos dizer assim, justificado determinadas situações, e eu vou contra o que os indicadores estão me dizendo, eu acabo criando uma situação de conflito e que eu vou precisar administrar. Então, o indicador ele vem para te ajudar, mas ele te cobra também uma disciplina, né? Até porque se tu começar a agir diferente do que os indicadores estão apontando, tu vai ter que trabalhar isso com a tua equipe para que ela entenda exatamente qual é o modelo de gestão que a empresa está tomando. E aí, quase aqui no finalzinho, uma pergunta que eu faço é: quem é a pessoa referência na empresa quando se trata de indicadores? Na empresa, na unidade de negócio, na sua área, em estruturas maiores. Se a gente não consegue responder, é porque a gente ainda não tem uma gestão por indicadores. Quem sabe isso é 0 ou 1, trazendo aqui para o ambiente de TI. Porque numa estrutura onde há uma gestão por indicadores, realmente todo mundo sabe quem é o chato dos indicadores. Porque é um trabalho realmente de quase que de evangelização e de estar ali no dia a dia. E eu trago uma analogia, e quem sabe isso tem a ver também com o início da minha vida profissional, passando por 2 indústrias e com forte orientação a indicadores, que foi a Sadia e a Ambev, que é a analogia de fábrica. E eu vejo aqui alguns amigos aqui que atuam mais nesse ambiente de fábrica. Em fábricas onde há paredes, há murais. E onde há murais, há indicadores. Qualquer um de nós que transitar para um ambiente de fábrica vai sair de lá farto de indicadores. E por que os indicadores estão nos murais dos corredores das fábricas? Porque as pessoas precisam saber dos indicadores. Senão, eles estariam só no sistema de gestão e não lá na parede da fábrica. Mas quem sabe é uma situação que nós precisaríamos trazer para o nosso ambiente de serviços, né, essa cultura que o ambiente industrial já tem. E aqui, Edson, para te ficar tranquilo, são os últimos 2 slides. Eu trago um exemplo muito simples, tá? E eu não busco estar 100% correto nos números aqui. É só para que a gente pense um pouquinho e entenda quanto mais é importante a gestão de pessoas do que a gestão de tecnologia. E olha que, quem sabe, alguns estão pensando, poxa, vim no evento da ARH Serrana, né? Mas não é, gente. Eu trouxe um exemplo muito simples aqui, que seria olhar o custo de pessoal versus os custos de tecnologia. E aí eu começo pela tecnologia. Eu fui lá e pesquisei o preço médio de um computador Core i5, né, com SSD, memória, aquelas coisas que nós dominamos, e que atenderia medianamente, né, as pessoas dentro das empresas, um LCD, licença de Windows, licença de Office, antivírus, parte de segurança, né? Outras licenças, infraestrutura, e eu cheguei num valor aproximado de R$ 7.225. E eu peguei aí uma questão contábil e depreciei esse equipamento, licenças e infraestrutura, em 3 anos. Então, eu dividi 7.000 e picos
por 36. E dividir o custo mês por 220 horas, que é aquela carga horária cheia de atuação dedicada, e eu tenho um custo de tecnologia de 0,91 centavos. E aí eu peguei um salário de R$4.000, que é um salário médio baixo, eu diria, para uma empresa de tecnologia, 15% de benefícios, né, foi um dado que eu busquei aproximado, e um encargo CLT de 50% para empresas que estão no Simples, aproximadamente. E essa pessoa que tem um salário nominal de R$4.000, ela custa 6.600, eu divido pelas mesmas 220 horas e eu chego num custo hora de R$30. Quando eu comparo o custo hora da pessoa com o custo hora da tecnologia, eu tenho um múltiplo de 33 vezes. Se eu dobrar o salário dessa pessoa, eu vou ter um custo de 60 vezes o que é o custo da tecnologia versus o custo de pessoas. Então, eu não sei se vocês já tinham olhado por essa ótica, mas isso nos mostra quanto é importante, gente, trabalhar engajamento, trabalhar propósito, trabalhar espírito de time nas nossas equipes. Porque está aí, de uma forma muito simples, qual é o múltiplo de custo de pessoas por custo de tecnologia. Claro que isso vai mudar, dependendo do cenário, mas esse múltiplo ele só tende a aumentar. É difícil trabalhar esse cenário num múltiplo menor. E como eu disse, eu não sei se vocês já tinham tido essa percepção, mas essa é uma análise bastante importante para que a gente possa fazer. E aí eu vou para o meu último slide. O Fernando está conosco ainda? Aí. Fernando, tu vai gostar desse slide, tenho certeza. Que é a sugestão de um novo indicador, que normalmente quando a gente lê aí um material mais estruturado sobre indicadores não vai aparecer, que é o indicador do número de vezes que nós celebramos as pequenas conquistas. Como é que a gente mede isso? Buscando quantas vezes paramos e reunimos as nossas equipes para celebrar as pequenas conquistas quando elas acontecem. Por quê, gente? Porque eu agora não estou motociclista, mas eu fui motociclista por muito tempo, de sair no final de semana para andar de moto. Vejo outros motociclistas aqui. E quem é motociclista sabe que não importa exatamente onde tu vai. Porque às vezes se te perguntarem quando tu volta do passeio de moto, onde tu foi, é o que menos importa. O que importa é o caminho que a gente percorreu para ir e para voltar. É essa jornada que fascina quem gosta de andar de moto. Não é exatamente sair daqui para ir à praia, sair daqui para ir a Porto Alegre, sair daqui para ir a qualquer lugar. Mas é o caminho que tu fez. É tudo que tu viu indo e voltando. E isso mostra muito dessa necessidade de celebrar as pequenas conquistas. Porque, principalmente, o público mais jovem, todos somos jovens aqui, mas aqueles mais jovens ainda, eles têm uma certa dificuldade com os objetivos de longo prazo. Então, se a gente esperar para celebrar as conquistas, quem sabe só no final do ano, no final do projeto, no final de uma jornada longa, muitas pessoas, quem sabe, já não estejam mais conosco daquele grupo que iniciou essa jornada. Exemplos de pequenas conquistas. Projetos entregues em dia. Pasa, quem trabalha com projeto sabe que tem que celebrar um projeto entregue em dia, porque não é uma coisa fácil. Tarefas complexas atendidas, metas vencidas, desafios superados, treinamentos finalizados, né? Eu, agora, um mês atrás, fui lá no Uniftec buscar o meu diploma de MBA de Gestão Financeira. E fiquei muito feliz. E voltamos para casa, né, Rê? E tomamos um vinho à noite. Por quê? Porque foi todo um esforço para alguém que é da computação, que acabei migrando para a área de negócios e projetos, concluir um MBA. Mas mais do que isso, toda disciplina que eu concluía, eu ia lá e dizia para a Renata e para os meus filhos que eu tinha concluído mais uma disciplina. Por quê? Porque aquilo era importante para mim. E quem sabe por isso, também eu me motivei a cursar um curso que quando eu comecei nem era a ideia cursar todo ele, mas eu consegui fazer isso. E de novo, cada um de nós, na nossa vida pessoal e profissional, tem esses pequenos momentos. E quem sabe a gente não aproveita isso esperando aquele momento gigantesco, fantástico, que quem sabe esse, quando chegar, a gente nem vai perceber. E quais são os resultados desse indicador? E claro que aqui a gente está fazendo algo totalmente inspiracional, né? Motivação,
engajamento, autoconfiança, protagonismo. As pessoas querem ser protagonistas. Elas querem ser chamadas pelo nome. Elas querem ser citadas quando algo de bom é realizado. E a gente, às vezes, esquece isso. E o espírito de time, que a gente fala muito e, às vezes, acaba praticando um pouco menos do que fala. Então, gente, eu espero profundamente que tenha sido um momento agradável para vocês, que o tempo tenha passado rápido para vocês como passou para mim. Eu tentei fazer uma abordagem que tratou uma questão mais conceitual, que entrou numa questão mais técnica e que foi uma questão mais de resultados e de como fazer isso. E mostrar que mais importante de como fazer exatamente é esse movimento dentro das empresas de trazer as pessoas para perto, de comunicar os resultados, de que as pessoas entendam para onde estão indo e por que estão indo. Porque para o escravo que está remando no fundo do navio, estar no navio A ou no navio B, quem sabe não faça nenhuma diferença. Só que se as pessoas, estando na nossa empresa, ou na concorrência, ou na empresa do lado, para ela não fazer diferença, nós vamos ter muitos problemas. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas queiram estar conosco. E uma gestão mais apurada, mais qualificada, mais estruturada, ela ajuda nisso e ajuda em outras tantas questões que aí vão depender da dinâmica, do momento e do contexto de cada empresa. Mas, enfim, fiquei muito feliz de estar com vocês aqui e espero que vocês da mesma forma. Obrigado, Maurício. Foi gratificante te ouvir e certamente são muitos insights que poderão ser usados nas nossas empresas. Convido o Fernando, nosso presidente, para a gente entregar uma lembrança aí em agradecimento às tuas contribuições. Celebre conosco quando estiver tomando um Jolimon o sucesso de mais um Bom Dia TI, então. Obrigado, Maurício, de coração. Ó, quem quiser seguir o Maurício nas redes sociais, aqui, o LinkedIn dele é bastante ativo e com muitos conteúdos. Aproveitem. Minha gente, eu quero aproveitar aqui e passar 2 recadinhos antes da gente encerrar, que são importantes com relação a uma agenda que a gente tem nos próximos dias. Tá? Nós temos na próxima semana a Semana Municipal do Empreendedorismo. Então, essa semana ela foi modificada, porque anteriormente cada entidade fazia um evento, alguma coisa do tipo. Nós fazíamos o Bom Dia TI dentro da Semana do Empreendedorismo, sobre um assunto relacionado, mas dessa vez houve uma mudança, né, puxado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e todos os apoiadores. Essa semana está sendo concentrada no dia 12, 13 e 14 de novembro, hoje conhecido como Semana que Vem. Tá? Todos os eventos, todas as atividades estão lá no pátio da estação. Eu peço realmente para vocês, escaneiem esse código, tá? E olhem a programação. A gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes, mas eu vou fazer isso porque realmente é interessante, tá? Eu não estou conectado aqui diretamente, mas dá para ter uma noção. Ó, tem um site bem bacana, tá? Tem toda a programação dividida. No dia 12, dia 13, dia 14, nós temos um palco principal, onde vão acontecer painéis, palestras de mais diferentes temas, e tem as oficinas também. Todo esse conteúdo é preparado pela comunidade de empreendedorismo aqui da Serra de Caxias do Sul, perdão. E é totalmente gratuito para todos. Tá? Então, quer participar de uma palestra? Se inscreva, participe, venha lá. Quer participar de uma oficina? Pode participar. Temos aqui, o Libardi está aqui, tem uma oficina. Eu mesmo vou oferecer uma oficina sobre modelagem de negócios. Tem tantos outros aqui também que certamente estão contribuindo com palestras, com painéis. Então, tem assuntos muito ricos. Então, dê uma olhada com carinho, vão prestigiar lá, para a gente conseguir
mostrar o que tem de legal aqui também, ó, mapa interativo, incentivos à cultura, fiscais. Então, tem temas realmente que são segurança da informação, também é tratado pelo Bogo, lá, o Matheus. E, enfim, são vários temas que vale a pena serem assistidos, tá? Então, fica esse convite, é gratuito, o Trinopolo é um dos apoiadores, assim como o FTEC, FSG, UX, Hélice, CDL, SENAC, todas as entidades aqui representadas são apoiadores, cada um está levando alguma atividade para lá. O Ronan Mairesse, que esteve aqui no Bom Dia TI, que muitos de vocês estiverem, que foi uma palestra fantástica, vai estar lá também, num dos dias. Então, convido vocês a participarem. Encerrada a parte da Semana do Empreendedorismo, temos mais um convitezinho para falar de um assunto bem indigesto, que é a reforma tributária. Todos vocês já estão na primeira página da reforma tributária ou não estão sabendo do que se trata? Gente, aqui, ao menos, que a gente quer, o Ademar é o nosso representante junto a um comitê aqui da SIC, a gente vai fazer esse evento com o Pablo Luiz Barros Pérez, ele é advogado tributarista, professor também, um especialista nos assuntos tributários. E não está lendo o código? Está aqui. Enfim, neste dia, então, nós vamos das 8h30 até as 10 horas fazer essa fala aqui, para ele trazer todas as questões gerais, como está essa questão da reforma tributária, e a gente antecipa que não está nada legal para a área de TI, tá? Não está legal, porque os impostos vão estar lá em cima, por hora não tem nenhum enquadramento para a área de TI que possa ser usado uma base de cálculo reduzida, então nós precisamos entender como é que isso vai funcionar e o impacto direto nas empresas associadas na TI, e depois tem um outro impacto, tá? Que é a adaptação dos sistemas. Então, esse convite não é só para empresas de TI, tá? É para toda a comunidade, para todas as empresas de outras áreas também podem participar, porque também serão impactadas, porque vão ter lá um sistema, praticamente 2 sistemas rodando paralelamente. Um com o sistema tributário atual e, por 5 anos, um outro sistema. 5 anos, né, Ademar? Se eu não me engano. Em 5 anos, um sistema paralelo com a nova base da reforma. Ou seja, a bagunça é grande, gente. E quanto antes a gente se organizar, entender o que está acontecendo e como preparar isso, vamos preparar a empresa para isso, né? Não só pelos impactos dos impostos, mas como eu vou preparar os meus softwares para isso, é importante. Tá? Então, a gente convida todos a participarem, principalmente esse reforço vai para as empresas associadas, mas as demais estão super convidadas. Nós vamos fazer essa atividade lá na Uniftec, na sala Harvard, lá tem uma capacidade para umas 100 pessoas. E depois, aí fica também um convite muito especial, exclusivo aos associados, nós vamos ter a nossa assembleia para eleições da nova diretoria. Tá? O Fernando está finalizando a sua gestão, então nós estamos agora com um processo aberto para inscrição de novas chapas. Vocês devem ter recebido já o e-mail. Nós temos ali o dia 15, pouco mais, 17, a possibilidade de inscrição de chapas. E daí, no dia 18, como é um procedimento relativamente rápido, né? Depois das 10 até as 11 horas, a gente faz a assembleia, aí sim fechada exclusivamente para os associados. Então, aqui tem, eu deixo o QR Code também aqui, quem já quiser se inscrever, quem quiser divulgar, nos ajude, vou estar colocando isso nas redes também na próxima semana. É tanto recado paroquial. Gente, um último recado. Falamos tanto sobre indicadores e, com certeza, são muito importantes para a gestão das empresas. E o Fernando me lembrou, a HDI, que é um instituto voltado à área de suporte, eles têm uma série de indicadores, tem um material fantástico que foi produzido, foi compartilhado com a gente, né? E quem quiser receber esse material
com um benchmark de indicadores, que esse é interessante. Você tem um indicador e ele vai te dizer quais são a média, mais ou menos, do que está sendo preparado, né? Porque não basta ter um indicador se a gente não consegue comparar. Então, vamos estar disponibilizando. Quem nos chamar Trinopolo pelo Instagram, manda um direct lá, ó, quero receber o estudo da HDI ou dos indicadores, seja lá, dando um sinal de vida sobre os indicadores, a gente já vai saber do que se trata. Então, pelo Instagram do Trinopolo ou pelo LinkedIn do Trinopolo, basta nos solicitar que a gente encaminha para vocês. Procurem lá, @Trinopolo, a maioria de vocês já está nos seguindo, quem não estiver, nos siga, tá? Clique, favorite, como é que é? Vou ter que treinar essa parte ainda, então. Minha gente, agradeço demais a presença de vocês. A gente fica muito feliz. Eu não fiz ainda o indicador, mas eu quero dar os parabéns aqui para vocês. Eu estive olhando antes uma lista de praticamente 50 pessoas que não pagaram adiantadamente ou não são da governança, outros tal e tal. Apenas 2 pessoas faltaram. Isso é um parabéns para vocês. A gente vê tantos eventos que tem uma falta de muita gente, a pessoa confirma e não vai, e nós temos a felicidade aqui de ter eventos onde tinha 87 inscritos e 94 presenças. Tá? Então, isso não é o de hoje, né? Mas hoje, assim, a gente praticamente tem 100% dos confirmados estão presentes, e por isso que a sala está cheia e está bonita de ver. Então, muito obrigado a vocês por essa assiduidade. Parabéns mesmo. Tá? Podemos encerrar, chefe? É isso. Gente, desejo demais um ótimo final de semana, ainda uma sexta-feira de trabalho, e que tenham um abençoado final de semana. Abraço a todos e até a próxima.